Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e na aula de história de hoje, da semana 21, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre Segunda Guerra Mundial. E quais são os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Conforme a gente já tinha trabalhado na semana 20, a gente sabe que o início da guerra se deu quando a Alemanha invadiu a Polônia. E eu gosto sempre de lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela não se inicia quando a Alemanha invade a Polônia. Ela se inicia bem anteriormente e essa construção ela se inicia desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha sofre todas as consequências do Tratado de Versalhes e as consequências também da crise econômica do crash da Bolsa de Nova York em 1929. E assim, Hitler começa, né, consegue ascender ao poder nesse momento econômico social caótico na Alemanha. Ele ascende ao poder e consegue disseminar o seu discurso e ter a grande aceitação por parte da população. E aí ele começa a sua política expansionista imperialista. Essa política dele tinha como princípios, né, ser uma política de imperialista, dominação, antissemita, racista, mas não foi somente a Alemanha, né, que adentrou nisso. Ela tinha outros aliados, que foi a Itália e o Japão, que foi o eixo. Do outro lado, nós tivemos os aliados, que era a Grã-Bretanha, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, que lutavam contra esses governos fascistas. A campanha da Alemanha começou muito bem, assim como a campanha do Japão, né? Mas teve a reviravolta. A campanha da Alemanha, ela caiu por terra quando ocorreu a, a Batalha de Stalingrado e se quebrou, né, com o mito da invencibilidade alemã, e Japão quando ele perde a Batalha de Midway no Oceano Pacífico contra os Estados Unidos. As consequências da guerra a gente vai debatendo durante o assunto, mas é inúmeras, né? Além dos prejuízos materiais, as perdas humanas e 2 bombas nucleares. Em uma batalha de proporções mundiais, houve também guerra na região do Oriente e ela foi iniciada pelo Japão, quando ele ataca a base militar do Havaí, dos Estados Unidos, em 7 de dezembro de 1941, que ele fez um desfecho de um ataque surpresa. Não houve nenhum anúncio de guerra contra os Estados Unidos. A intenção do Japão era fazer um ataque forte e certeiro que deixasse a marinha dos Estados Unidos totalmente desprotegida, mas não foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos declarou guerra ao Japão e em 42 o Brasil se alinha aos Estados Unidos por 2 motivos. Um dos motivos era o financiamento dos Estados Unidos à construção de uma base em Volta Redonda, de uma base siderúrgica, e o outro motivo foi que a partir que teve esse financiamento dos Estados Unidos, a Alemanha nazista reagiu com submarinos e começou a bombardear navios brasileiros, mesmo o Brasil declarando-se neutro no conflito. Isso aí, houve uma pressão popular muito grande para que Getúlio Vargas entrasse na guerra, e em 42 o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. E como teve a Batalha de Stalingrado em 1941, que os soviéticos bravamente resistiram, e em 1943 começou a reação do exército soviético e ele começou a empurrar esse exército nazista de volta para a Alemanha. No Pacífico, os Estados Unidos teve a Batalha do Midway e ele conseguiu assumir totalmente a ofensiva da guerra na parte oriental. Outra contraofensiva também aconteceu ali no norte da África, que quando dominou o território norte-africano, que estavam com tropas nazistas também, eles conseguiram libertar a região da ocupação nazista, e aí começou o ataque à Itália.
E aí se abriu a segunda frente de luta contra o eixo que saiu do norte da África e desembarcou na ilha da Sicília. E aí eles foram avançando no território fascista e os próprios italianos que eram contra o regime ajudaram também os aliados. Mussolini perdeu a parte do território italiano, teve que se refugiar no norte da Itália com a ajuda dos nazistas, mas ajuda de Hitler, dos nazistas, mas esse novo governo ao norte da Itália não conseguiu se firmar por muito tempo e logo os aliados conseguiram dominar totalmente a Itália e a Alemanha perde um importante aliado da guerra. O Brasil vai lutar os brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, eles vão lutar nessa frente de batalha, na frente de batalha italiana. A terceira frente de luta aconteceu na Normândia, que é na França, que foi o famoso dia D. Se eu não me engano, eu acho que na Marvel tem falando sobre o dia D. Tem alguns filmes sobre guerra que falam sobre o dia D, sobre a invasão da Normândia. E ela aconteceu no dia 6 de junho de 1944 e foi chamado de dia D como um código, né, para que os alemães não soubessem o que estava acontecendo, que dia seria esse ataque. E eles conseguiram, adentrando o território francês, conseguiram recuperar novamente Paris. E a partir que Paris estava dominada, lembra que Paris foi conquistada pelos alemães nazistas? Então, a partir desse momento que os aliados conseguiram tomar novamente Paris, eles seguiram uma nova marcha em direção a Berlim. E aí tivemos uma terceira frente contra o Reich. Com 3 frentes de batalha da União Soviética, da Itália e a que vinha da França, a derrota da Alemanha era dita como certa. E Hitler tentou de todas as formas que essa derrota não acontecesse, colocando idosos e mulheres em armas para tentar proteger a Alemanha nazista, mas todas essas tentativas não se sucederam bem. E em 30 de abril de 1945, diante de uma derrota que era iminente, porque a Alemanha estava cercada por todos os lados, Hitler e Eva Braun se suicidaram. Em 8 de maio de 1945, Eva Braun era esposa dele há pouco tempo. Em 8 de maio de 1945, os alemães assinaram a rendição incondicional e era o fim da guerra na Europa. Por que eu enfatizei bem que era o fim da guerra na Europa? Porque ela continuou no Oriente. O Japão continuou resistindo e utilizando até de pilotos suicidas que se jogavam nos navios americanos, os kamikazes, que foi uma tentativa, né, de uma forma de não perder a guerra. O Japão ainda assinou um tratado de paz, né, mas não era incondicional. E os Estados Unidos só queria se fosse incondicional o tratado de paz. E para apressar essa rendição japonesa e também para demonstrar seu poder militar, seu poder bélico, os Estados Unidos lançou 2 horrores no mundo, que foi as bombas jogadas na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e de Nagasaki, em 9 de agosto. E aí eu tenho uma outra sugestão de livro e de mangá também, se vocês gostarem, que é o Gen Pé Descalços, que vai contar a história de um menino que vivia na cidade de Nagasaki, de Hiroshima, quer dizer, e lá ele vai falar sobre a vida dele antes da bomba, depois da bomba, o que aconteceu com a família dele. Eu acho uma história muito dentro da linguagem jovial, nossa, mas bem que traz consigo toda essa carga histórica, né, sobre esse acontecimento das bombas nucleares. Outro episódio bem triste e bem pesado da Segunda Guerra, né? Ou melhor, uma guerra é um acontecimento muito triste, mas foi o extermínio do povo judeu. Lembra que
que os nazistas tinham uma política antissemita contra os judeus, que eles perseguiam, que eles fizeram várias coisas para tentar complicar ainda mais a vida dos judeus, culpavam eles por tudo que tinha acontecido na Alemanha, pela crise econômica. Então, as pessoas não acreditavam que o Holocausto tinha sido uma realidade, mas infelizmente, né, se provou que foi real o Holocausto. E o que foi começou com uma política antissemita já horrível, ela se tornou ainda mais horripilante quando se descobriu que os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus em câmaras de gás. Uma forma muito cruel, um tratamento totalmente desumano. Não só judeus, né? 300 mil ciganos também morreram, entre eles negros, gays, pessoas que eram contra o regime, prostitutas, todo mundo que era considerado fora do padrão raça ariana branco foi executado. Isso foi chamado pelos nazistas de solução final. E aqui vocês podem ver mais uma das cenas, né, horríveis do nazismo, prisioneiros judeus, soviéticos ou o que fosse, em completo estado de desnutrição. E essas fotos e todos os documentos levantados pelos historiadores conseguiu provar que não era uma falácia, não era um conto de fadas, não, um conto de terror, né? Mas que realmente milhares de pessoas morreram e sofreram pelo regime nazista. Então, turma, eu espero que, apesar do tema difícil, um tema desagradável, que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham refletido um pouco sobre o conteúdo e que tenha agregado conhecimento a vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.